Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para essa notícia. A notícia começou a circular de forma silenciosa, quase como um sussurro que ganhou força nos bastidores. E de repente tomou conta das conversas entre torcedores, comentaristas e criadores de conteúdo. Porque quando se fala em Corinthians, nada fica pequeno por muito tempo. A ideia de que Roger Guedes pode estar retornando ao clube mexe diretamente com a memória afetiva da torcida, que ainda lembra da intensidade, da personalidade forte e da capacidade de decidir jogos grandes. O que se comenta é que o clima interno mudou, que antigas rusgas foram deixadas de lado e que existe uma sensação de oportunidade única, daquelas que aparecem quando todos os lados sentem que é a hora certa. Não existe confirmação oficial, mas o burburinho cresce justamente porque pessoas próximas ao ambiente do futebol tratam o assunto como algo quente, em andamento, quase inevitável. Em canais, grupos e rodas de conversa, o discurso é sempre parecido, de que o Corinthians voltou a ser uma opção real, concreta, capaz de seduzir novamente um jogador que conhece o peso da camisa. Tudo isso cria um cenário perfeito para especulação, expectativa e muita emoção. O mais interessante nesse rumor é a forma como ele surge em um momento de reconstrução emocional do clube, quando a torcida busca referências recentes para se agarrar e voltar a sonhar alto. Roger Guedes, goste-se ou não, representa exatamente isso. Um jogador que não passou despercebido, que deixou marcas e que sempre dividiu opiniões, algo que combina muito com a história corintiana. Pessoas próximas dizem que existe conversa, que existe diálogo, que existe uma vontade mútua de reaproximação, mesmo que ninguém assuma isso publicamente. O que se ouve é que o atleta estaria mais maduro, mais consciente do ambiente e mais preparado para lidar com a pressão gigantesca que envolve o Corinthians. Do lado do clube, a leitura seria de que a experiência internacional agregou valor, trouxe bagagem e fez com que o nome de Roger Guedes voltasse ao radar como uma solução ofensiva imediata. Tudo isso alimenta um clima de novela, daquele tipo que prende a atenção do torcedor do início ao fim. Nos bastidores do Parque São Jorge, segundo o que se comenta, a movimentação é discreta, mas constante, como quem sabe que qualquer palavra fora do lugar pode incendiar ainda mais a torcida. Dirigentes evitam declarações diretas, mas também não negam com a firmeza que normalmente encerraria qualquer especulação. Isso, por si só, já diz muito. A avaliação interna seria de que o retorno de Roger Guedes teria impacto técnico e midiático, algo que o Corinthians sempre considera em momentos estratégicos. O jogador conhece o clube, conhece a cidade e entende o tamanho da responsabilidade, o que reduz riscos de adaptação e acelera qualquer possível integração. Ao mesmo tempo, existe a narrativa de reconciliação, de um ciclo que pode ser retomado sob novas condições, com mais diálogo e alinhamento. Esse tipo de história costuma agradar a fiel, que valoriza quem demonstra vontade de vestir a camisa e enfrentar o desafio. Assim, o rumor ganha corpo e se transforma em assunto dominante. Outro ponto que chama a atenção é a reação da torcida nas redes sociais, que rapidamente transformou a especulação em debate intenso, misturando esperança, desconfiança e muita paixão. Há quem veja o retorno como uma jogada ousada e necessária, enquanto outros preferem cautela, lembrando de episódios passados e de como o ambiente pode ser pesado. Mesmo assim, o nome de Roger Guedes volta a ser falado com força.
como se nunca tivesse realmente saído do imaginário coletivo. Esse é o tipo de jogador que provoca emoção, que gera engajamento e que movimenta o noticiário esportivo sem esforço. Para um canal famoso no YouTube, isso é ouro puro, porque cada detalhe vira conteúdo, cada silêncio vira interpretação e cada gesto vira sinal. O Corinthians, nesse contexto, aparece mais uma vez como protagonista de uma história que mistura futebol, emoção e drama, exatamente do jeito que o torcedor gosta. Internamente, comenta-se também sobre o aspecto simbólico desse possível retorno, algo que vai além das quatro linhas e toca diretamente na identidade do clube. Roger Guedes voltaria em um momento em que o Corinthians busca reafirmar sua competitividade e sua conexão com a arquibancada. A ideia de um jogador que já conhece o peso da camisa e que retorna com a missão de ajudar a escrever um novo capítulo é poderosa do ponto de vista narrativo. Não é apenas sobre gols ou assistências, mas sobre atitude, entrega e identificação. Esse tipo de discurso agrada a torcida e fortalece o rumor porque cria um enredo fácil de comprar. Mesmo sem anúncios, a história se espalha, ganha versões e se adapta ao imaginário popular, como toda grande especulação no futebol brasileiro. No fim das contas, o que se tem até agora é um cenário carregado de sinais, pistas e interpretações, onde nada é confirmado, mas tudo parece possível. Roger Guedes volta a ser assunto diário entre corintianos, e isso não acontece por acaso. Quando um nome desse porte reaparece com tanta força, geralmente existe algo se mexendo nos bastidores, mesmo que ainda esteja longe de um desfecho público. O Corinthians, mestre em viver de emoções intensas, mais uma vez se vê no centro de uma narrativa que mistura expectativa e ansiedade. Para o torcedor, resta acompanhar cada novo rumor, cada nova informação e cada novo silêncio, porque no futebol, especialmente no Corinthians, as grandes histórias costumam nascer exatamente assim. À medida que o rumor ganha força, surgem também análises mais profundas sobre como Roger Guedes poderia se encaixar nesse novo Corinthians que tenta se reorganizar dentro e fora de campo. A leitura de muitos é que o jogador retornaria com um papel diferente, talvez mais central, mais responsável, quase como um símbolo de liderança ofensiva. Pessoas que acompanham o dia a dia do futebol comentam que ele teria aprendido a lidar melhor com críticas e com a pressão, algo fundamental em um clube onde cada partida é tratada como decisão. Essa possível mudança de postura é um dos argumentos mais usados por quem defende o retorno, reforçando a ideia de que não se trata apenas de repetir o passado, mas de construir algo novo a partir dele. O Corinthians, nesse cenário, apostaria na maturidade e na experiência, buscando um equilíbrio entre intensidade e inteligência emocional. Tudo isso permanece no campo da especulação, mas é exatamente esse tipo de detalhe que mantém o assunto vivo. Outro elemento que alimenta ainda mais a conversa é o silêncio estratégico de pessoas ligadas ao jogador, que não desmentem e nem confirmam, deixando o ar carregado de expectativa. No futebol, o silêncio raramente é vazio, e a torcida sabe disso. Cada entrevista vaga, cada resposta curta e cada mudança de tom vira combustível para teorias e interpretações. Para muitos, isso indica que existe algo sendo construído com cuidado, sem pressa, respeitando tempos e interesses. O Corinthians, conhecido por negociações complexas e cheias de capítulos, parece novamente envolvido em uma história que se desenvolve aos poucos, mantendo todos atentos.
Roger Guedes, mesmo longe, volta a ocupar espaço no noticiário alvinegro, como se nunca tivesse deixado de ser uma opção real. A possível volta também levanta discussões sobre o impacto no elenco e na dinâmica interna do clube, algo que sempre gera debate entre torcedores mais atentos. Há quem diga que a presença de um nome forte pode elevar o nível de competitividade, pressionando todos a render mais. Outros ponderam sobre a necessidade de um ambiente alinhado, onde expectativas sejam bem geridas para evitar conflitos. Esse tipo de reflexão mostra como o rumor já ultrapassou o estágio inicial e se transformou em um exercício coletivo de imaginação. O Corinthians passa a ser projetado com novas possibilidades, novos desenhos táticos e novas lideranças, tudo isso baseado em uma especulação que cresce a cada dia. É o poder que um nome conhecido tem sobre a narrativa do futebol. Nos bastidores do torcedor, a conversa vai além do campo e entra no aspecto emocional, porque muitos enxergam esse retorno como uma chance de redenção mútua. Roger Guedes teria a oportunidade de reforçar sua identificação com o clube, enquanto o Corinthians mostraria abertura para reescrever histórias. Esse tipo de simbolismo é forte no futebol brasileiro, onde a relação entre jogador e torcida é construída com base em sentimentos intensos. A simples possibilidade desse reencontro já desperta memórias, comparações e expectativas, criando um clima quase nostálgico, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Mesmo quem mantém cautela admite que o assunto mexe com o imaginário e com a paixão corintiana. Enquanto nada é oficializado, o canal famoso no YouTube e tantos outros espaços de debate seguem explorando cada ângulo dessa história, porque ela reúne todos os elementos de uma grande novela esportiva. Tem passado, tem conflito, tem amadurecimento e tem a promessa de um novo começo. O Corinthians, mais uma vez, se coloca como palco de emoções extremas, onde qualquer rumor ganha proporções gigantescas. Roger Guedes, consciente disso, aparece no centro da especulação como um personagem que pode voltar para provar algo, tanto para si quanto para a torcida. É esse tipo de narrativa que mantém o futebol vivo e pulsante. No final, o que fica é a sensação de que algo importante está sendo desenhado, mesmo que ainda esteja envolto em mistério. O rumor do retorno de Roger Guedes ao Corinthians não surge do nada e não se sustenta apenas na vontade da torcida. Ele se alimenta de sinais, de silêncios e de contextos que fazem sentido dentro do universo do clube. Até que haja um desfecho, a especulação seguirá dominando conversas, vídeos e análises, porque no Corinthians a esperança nunca dorme. E quando um nome como Roger Guedes volta a rondar o noticiário, a fiel sabe que qualquer coisa pode acontecer. O mais curioso é como esse rumor parece ganhar vida própria, crescendo a cada reação da torcida e a cada movimento nos bastidores do futebol. Mesmo sem imagens, sem anúncios e sem falas oficiais, a história se sustenta porque toca diretamente na identidade corintiana, que é feita de intensidade, de cobranças e de reencontros marcantes. Roger Guedes volta ao centro da narrativa como alguém que ainda tem algo a provar. E isso dialoga perfeitamente com um clube que vive de desafios constantes. A torcida se divide, mas ao mesmo tempo se une na expectativa, porque poucos nomes recentes conseguem gerar tanta conversa quanto o dele. Esse tipo de cenário transforma qualquer detalhe em sinal, qualquer informação em indício, mantendo o assunto sempre aquecido. Existe também a leitura de que o Corinthians sabe usar esse tipo de especulação a seu favor,
deixando o tema circular enquanto avalia o ambiente e sente a reação do torcedor. Quando o nome agrada e mobiliza, a pressão popular passa a ser um elemento importante na equação. Roger Guedes, por tudo o que representa, acaba se tornando um termômetro emocional da torcida, revelando carências, desejos e ambições. Para muitos, o simples fato de ele ser cogitado já demonstra uma intenção de voltar a competir em alto nível, de apostar em jogadores que chegam com personalidade e histórico recente no clube. Mesmo que nada se concretize, o debate já cumpre um papel simbólico. Nos comentários e análises surge com força a ideia de que esse possível retorno não seria apenas uma contratação, mas uma mensagem. Uma mensagem de que o Corinthians quer resgatar conexões, recuperar protagonismo e apostar em histórias que ainda não foram totalmente encerradas. Roger Guedes encaixa perfeitamente nesse perfil, porque sua passagem deixou perguntas no ar, sentimentos mistos e a sensação de que algo ficou incompleto. Esse tipo de narrativa é poderosa no futebol, onde o emocional pesa tanto quanto o tático. Por isso, o rumor continua forte, atravessando dias e alimentando novas teorias. Enquanto o silêncio permanece, a especulação segue firme, quase como uma trilha sonora constante no dia a dia do torcedor corintiano. Roger Guedes volta para ser falado como se estivesse logo ali, prestes a reaparecer no cenário que conhece tão bem. O Corinthians, fiel ao seu estilo dramático, mais uma vez vive entre a expectativa e a incerteza, mantendo sua torcida em alerta máximo. Até que tudo se esclareça, essa história continuará sendo contada, reinterpretada e debatida, porque no futebol, e especialmente no Corinthians, rumores assim raramente surgem sem motivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Há quem diga que esse tipo de rumor só ganha tanta força quando existe, no mínimo, uma porta entreaberta, e isso faz o torcedor acreditar que o retorno de Roger Guedes não é apenas imaginação coletiva. A cada nova rodada de conversas informais, a sensação é de que as peças começam a se encaixar dentro de uma lógica emocional e esportiva. O Corinthians aparece como um clube disposto a olhar para o próprio passado recente em busca de soluções, enquanto o jogador surge como alguém que pode transformar críticas em motivação. Essa combinação é explosiva em termos de narrativa, porque envolve orgulho, revanche esportiva e o desejo de mostrar evolução. Tudo isso mantém a chama acesa e impede que o assunto esfrie. O ambiente corintiano, conhecido por sua intensidade, parece preparado para receber novamente um personagem que nunca passou despercebido. Roger Guedes sempre foi sinônimo de personalidade forte, de protagonismo e de decisões ousadas, características que dividem opiniões, mas que também definem grandes histórias no clube. A especulação cresce justamente porque muitos acreditam que agora o contexto seria diferente, com mais diálogo e expectativas mais claras. Esse discurso se espalha entre torcedores como uma esperança silenciosa, quase como se o retorno simbolizasse um novo pacto entre clube e arquibancada. Mesmo sem qualquer anúncio, a história já provoca reflexão e reacende emoções antigas. No fim, o que se percebe é que o rumor deixou de ser apenas uma conversa passageira e se transformou em parte do cotidiano do torcedor. Roger Guedes volta a ocupar espaço no imaginário corintiano como alguém que pode surpreender, seja pelo retorno em si ou pelo significado que isso carrega.
O Corinthians, mais uma vez, se mostra um clube onde o futebol é vivido como enredo, cheio de capítulos imprevisíveis. Até que exista um desfecho claro, essa especulação continuará ecoando, porque quando se trata de paixão, memória e esperança, o torcedor nunca deixa de acreditar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!